E a gente vai começar com algo muito importante. E aí, pessoal, vocês vão ver que a gente vai analisar pontualmente cada detalhe desses pontos de contato de vocês. Desde o logotipo, o nome de usuário, o nome que é o subtítulo, a categoria, a biografia, tudo detalhadamente. Por que a gente tem que olhar detalhadamente tudo? Porque joias são detalhes. Se o cliente chega e ele vê que tudo do Instagram de vocês está bem organizado, o que ele vai pensar? De forma subconsciente. Essa joalheria tem atenção aos detalhes. Se ela tem atenção aos detalhes, ela também vai ter atenção aos detalhes com a minha joia, com o meu atendimento. Faz sentido para vocês? Sim ou não? E aí, eu trouxe aqui essa amostra e a gente vai falar pontualmente de cada item. Eu quero que vocês, ao longo do que eu estou falando aqui, vocês vão analisar como é que está cada item dentro do negócio de vocês. E aí vocês vão colocando notas nessa... Deixa eu pegar aqui rapidinho, por favor, obrigado. Vocês vão colocando notas aqui, tá? Tem uma linha dessas aqui, essa aqui está branca, que ela tem de 1 até 10. Então, vocês vão circulando na linha que eu vou falar. Por exemplo, eu vou começar agora falando do logotipo. Quando eu explicar o que é um logotipo ok, um logotipo que traz confiança, autoridade, credibilidade, vocês vão analisar o logotipo de vocês e vocês vão colocar nota. Qual a nota do meu logotipo? É 5? É 6? É 7? É 8? É 10? E assim sucessivamente. E ao final a gente vai ligar todos os pontos para a gente entender quais são os pontos que precisam de mais ajuda do negócio de vocês. E aí vai ficar simples, porque a gente vai ter um gráfico que a gente vai entender exatamente qual é o ponto que está lá embaixo. Que eu dei nota 1, dei nota 2, é o que precisa de ajuda. E a gente fez sabiamente, deixou abaixo aí, um plano de ação. Quero que vocês saiam daqui com um plano de ação pronto. O que vocês têm que focar, resolver? Tem coisa que é simples, vocês vão resolver agora aqui comigo, tá? Então, fiquem atentos e vão preenchendo a ferramenta. O primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é o logotipo. Depois a gente vai na sequência dos outros pontos. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, se puder desligar só um pouquinho aquela luz ali, para ficar melhor, vê se consegue para mim, por favor. Eu pergunto para vocês, pessoal, qual desses logotipos aqui ele traz mais confiança? Qual desses logotipos aqui ele traz mais credibilidade? Qual desses logotipos aqui ele traz mais autoridade? Qual é? Vivara, sem dúvidas, né? Então, vocês percebem que não precisa ser especialista para saber? E aí vocês percebem também o seguinte, quando a gente entra em contato com a empresa, por que o logotipo é importante? Porque automaticamente eu olho o logotipo e eu tenho uma impressão de forma subconsciente, milésimo de segundo. Se eu abro meu Instagram e olho a empresa, imagina que eu não conheço a empresa e fui no Instagram dela. Aí eu olho o Instagram e vejo o logotipo. Em milésimos de segundo, eu vou criar uma impressão sobre aquela empresa. E aí, dependendo do logotipo que tiver, eu vou pensar, essa empresa é amadora. Essa empresa começou ontem. Essa empresa eu não posso confiar. Deixa eu acompanhar um pouquinho mais. Não vou comprar agora, não. Então, o logotipo, ele é muito importante. E a gente trouxe aqui alguns logotipos para vocês de empresas de muito sucesso. Em cima a gente colocou só as empresas que são joalherias e embaixo a gente colocou outras empresas que são de sucesso em outros nichos também, que todo mundo aqui acho que já conhece, como Prada, Louis Vuitton, Cartier e Chanel. E aqui em cima a gente tem a Monte Carlo, que é uma empresa super conceituada do Brasil. A Vivara eu já mostrei anteriormente. Aqui a gente tem a Gaster, aqui a gente tem a Beatriz Wereb. Eu não sei se vocês conhecem essa Beatriz. Já ouviram falar? Não, pessoal, nessa Beatriz Wereb? Já ouviram falar? Pessoal, sigam. Ela não tem tanto tempo aqui. Sabe quanto foi que ela faturou ano passado? Chutem aí quanto é que ela faturou. Chutem aí, pode chutar, chutem aí. Quanto que ela faturou, será? Quanto? Por ano, por ano. Chuta aí. Chutou muito. Ela faturou 70 milhões. Ela tem 100 seguidores, não tem muito tempo. Por que ela fez isso, pessoal? Não, ela vende... não sei se ela fabrica de fato, mas ela cria coleções, não sei, acho que ela deve ter alguém que faz, mas ela cria coleção e vende, é varejo, né? Varejo.
E aí, pessoal, adivinhe qual foi o diferencial dessa joalheria aqui? Adivinhe qual foi o diferencial para bater 70 milhões? Marketing. Exatamente. Hoje, na equipe dela, tem pelo menos 30 pessoas só no marketing. Por que a gente sabe disso? Porque a gente tem clientes que são amiga dela e passaram para a gente. A gente sabe detalhadamente, porque é amiga mesmo, né? E aí o marketing dela já é superior, porque hoje ela já trabalha com as artistas Beth Sangalo, globais aqui do país. Ela chegou nesse patamar. E ela trabalha uma técnica de aprovação social, que a gente vai mostrar mais na frente, para fazer com que as pessoas confiem e gerem desejo de imediato. Então isso é muito legal. E aí, pessoal, vocês conseguem perceber que todos esses logotipos aqui, eles têm uma linguagem clara, eles trazem uma sofisticação, eles são objetivos, eles têm cores. Conseguem perceber que eles são diferentes? Sim ou não? Eu costumo falar assim, pessoal, é simples, é só vocês começarem a analisar quem vocês querem ser. Ah, eu quero ser a Vivara. Começa a olhar como é que ela faz, o que ela faz diferente. É muito fácil, é muito simples. E começa a modelar isso. E às vezes você começa ali todo errado, com o logotipo todo mal feito, como aquele que a gente mostrou no início. Isso eu vou falar para vocês. É normal, pessoal. É tranquilo. Podem ficar tranquilos. Quem não tem um logotipo ainda aqui perfeito, podem ficar tranquilos. Porque a própria Vivara, quando ela começou, não era assim. Olha só. A Vivara, quando começou, ela era aquele logotipo, que era bem diferente. Percebem que o logotipo de agora é bem mais limpo? Ele é mais direto na linguagem. E depois ele teve um rebrand para trazer essa cor, né, que foi associada para a marca, para gerar um imprint mental nos clientes mais forte. Então, a gente está abordando esses pontos, pessoal, para vocês entenderem que cada detalhe que o cliente tem contato é importante. Porque cada detalhe vai fazer com que ele tome uma decisão de fico ou corro, de confio ou não confio. Perfeito? Faz sentido? E a gente trouxe um exemplo aqui até do Itaú. Acho que foi noticiado isso, acho que alguns de vocês podem até saber. O Itaú, no último ano, ele teve um ajuste que ele mudou totalmente. Cada detalhe aqui foi bem pensado. E olha só a quantidade de vezes que ele alterou. Então é normal alterar. Mas eu costumo falar o seguinte: se você tem um logotipo que você não sabe por que você tem, o que significa, por que tem aquele traço, já é um ponto de querer buscar uma melhoria, para procurar um profissional e ele realmente fazer algo com o significado e o porquê de cada ponto ali está existindo. Perfeito? Depois, aí comecem a avaliar, tá, pessoal? Vão colocando aí a avaliação de vocês na ferramenta, tá bom? Já vão colocando a avaliação. Como é que está o logotipo de vocês hoje? Qual a nota? 1, 2, 3, 10. Vão colocando, tá bom? Depois a gente vai analisar o nome de usuário, que carinhosamente as pessoas chamam de arroba, né? Ah, qual é seu arroba? Me fala o teu arroba aí, me passa o teu arroba do Instagram, que é o nome de usuário. O que é importante, pessoal? Falando de nome de usuário, tem alguns pontos bem importantes. É importante que ele seja fácil de ser lembrado, tá? É importante que ele também seja fácil de ser falado. E é muito importante também que não seja necessário soletrar o nome da empresa de vocês. Porque imagina, alguma coisa joias ou algum imobiliário de vocês, né? Aí tem que falar 2N, 2L, YZ e tal. Isso não é legal. E aí eu trago até um estudo para vocês muito bacana, tá? Eu sei que não tem muito mais o que fazer em relação ao nome, mas tem como fazer ajustes ali, talvez. Mas eu trago um estudo para vocês bem legal. Vocês sabiam que as empresas mais ricas e prósperas do mundo, elas têm, no máximo, 4 sílabas? Sabia disso ou não? Então, se tiverem outros negócios, já sabe. Já faz o nome ali com, no máximo, 4 sílabas, tá, pessoal? Então, por quê? Porque é mais fácil de ser lembrado, de ser falado. A Coca-Cola tem, no máximo, quatro sílabas. Então, a gente traz também um ponto muito importante que a gente encontra muito. Assim, às vezes a gente encontra de um jeito absurdo, que é o arroba de vocês. Aí isso aqui, se alguém tiver, já pode ajustar hoje, tá? Se tiver como ajustar, tem algumas formas de ajustar. Pessoal, não pode ter no nome de usuário de vocês ponto ou underline. É defeito grave, tá?
Defeito gravíssimo. Por que que tudo que eu falo aqui para vocês tem um estudo por trás? Por que que não pode? Porque a gente fez um estudo e acompanhou estudos também na área. Olha só como é interessante. Quando as pessoas veem algum Instagram, algum nome, que ele tem um ponto ou um underline, de forma subconsciente, eles pensam assim, cara, essa empresa não é original. Não é a primeira. Isso de forma subconsciente. A gente está analisando aqui profundamente como é que o consumidor reage e às vezes ele nem percebe. Isso é milésimos de segundos na mente dele, de forma subconsciente. Por que que ele pensa assim? Esse Instagram não é original. Porque se ele tem ponto ou underline, tem outro que é original. Inclusive, pessoal, a gente tem redes que a gente trabalha, como a própria Ácio, que é uma das maiores redes da América Latina de acessórios, que a gente está começando a fazer essa alteração lá dentro. A gente está fazendo devagarzinho. Explicou isso para vocês, mostramos os estudos, eles estão começando a tirar. Pô, se você tem Ácio e São Luís, para que esse underline? Deixa Ácio e São Luís. Por quê? Vocês acham que todo mundo conhece vocês, mas não, nem todo mundo conhece a empresa de vocês. Então a pessoa vai chegar e achar que existe outra original, não sabe que é a maior franquia da América Latina, nem todo mundo conhece. Então é muito importante se atentar a esses detalhes também, pessoal. É erro gravíssimo ter ponto e underline. Além do que, dificulta nas pesquisas do Instagram de vocês. Perfeito? E a gente trouxe até um nome de um cliente nosso, lá do Foz do Iguaçu, que eu gosto muito desse nome. Queria falar para vocês. A gente trouxe aqui um primeiro que tem um ponto. A gente já encontrou cada caso. Tinha um caso que, eu não vou falar o nome, né, logicamente, mas tinha uma palavra, um ponto. Outra palavrinha, um ponto, um ponto. Tinham 5 pontos. A gente falou, tira esses pontos agora, pelo amor de Deus, nunca mais coloca esses pontos aí. E aí, esse cliente, eu acho muito legal o nome, Ouro Falso. Não tem nome nenhum? Pode perguntar. O seu pessoal? Olha, o seu pessoal, que a gente está falando, mas o seu pessoal, você faz negócios nele, através dele? Eu indico você mudar. Se você não faz negócios, aí não interessa e tudo mais. Mas, querendo ou não, se você é dona de um negócio, o seu Instagram também, ele representa você. Então, eu indicaria que você mudasse, tá bom? E aí, gente, é fácil fazer esses ajustes. Você coloca, às vezes, um final, uma palavrinha a mais, você consegue ir ajustando ali, tá bom? É bem fácil. A gente já fez isso várias vezes. E aí, tem muitas vezes, inclusive, para vocês terem ideia, que o Instagram da pessoa está livre com underline ponto. Só que a pessoa, não sei porquê, quando começou, colocou o ponto underline. A gente vai ver lá, não, está livre e tudo mais, a pessoa já ajusta rapidinho. Então, quem tiver já pode hoje fazer esse ajuste, e aí você pode acrescentar alguma coisa no final, né? Então, você pode ajustar. Por exemplo, eu acredito muito que esse AS.joias de ouro 18, eu acho que ele poderia facilmente aqui tirar o ponto, ou então acrescentar mais alguma outra coisa, ou então tirar o 18K. Então, são ajustes que você vai vendo na frente, atrás, onde é que eu ajusto para poder não ter, beleza? E aí, pessoal, a gente chega agora no... Vocês estão reparando que a gente está analisando pontualmente cada item, justamente para vocês saírem daqui sabendo como tem que estar detalhe por detalhe do Instagram de vocês. E aí tem esse detalhe que alguns aqui já sabem, né, que eu já percebi e já vi também, mas a maioria esmagadora das pessoas não sabem e é um artifício, um recurso simples de usar e que pode atrair clientes para vocês de forma orgânica, seguidores, e quanto mais tempo passar, mais seguidores e clientes podem ser atraídos através dessa estratégia que eu vou passar para vocês agora. Que vocês podem, inclusive, ajustar hoje, agora, no Instagram de vocês. Que é o quê? Usar o que eu gosto de chamar carinhosamente de subtítulo, mas é o nome do Instagram de vocês. E eu vou explicar melhor aqui para ficar mais fácil. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é um cliente nosso. Vocês estão vendo aqui que o subtítulo, que é o nome, que é a parte em negrito do Instagram de vocês, podem ficar à vontade para abrir o Instagram de vocês, caso tenham dúvida, tá, pessoal? Podem abrir, podem ver. Vocês estão percebendo que nesse subtítulo aqui tem Joias em Ouro 18? Vocês estão vendo? Todo mundo está vendo aí? Eu sei que alguns já utilizam aqui, já sabem, mas a grande maioria esmagadora do Brasil inteiro não sabe desse detalhe. O que isso significa? Aqui é um cliente nosso, por isso que ele já está ajustado. O que significa? Tanto o nome
de usuário que fica aqui, que é o Instagram de vocês, quanto o subtítulo, eles funcionam no Instagram como se fossem uma pesquisa de palavras-chave no Google, só que no Instagram. Quem é que sabia disso aí? Levanta a mão, só para eu saber. Quem é que sabia já disso? Não sabia? Não sabia, não sabia? Já sabia. O Danilo, eu vi que ele já sabia. Já tinha dito para ele. Mas antes ele não sabia. A grande maioria das pessoas não sabem disso. E aí, pessoal, vou provar para vocês como é que funciona. Se vocês agora colocarem no Instagram de vocês e pesquisarem joias em ouro 18, vão aparecer várias joalherias. Isso serve para tudo, serve para imobiliário, serve para qualquer nicho. Vocês vão perceber que vão aparecer várias empresas, como está aqui nesse exemplo, certo? Como está aqui nesse exemplo. Depois vê se você consegue desligar essa daqui da frente, que eu acho que vai ficar melhor para o pessoal ver. Porque, vê se consegue para mim. Não, é só essa aqui da frente, ó. Vai ficar melhor o pessoal ver. Pronto, ficou perfeito aí. Tem que ver a questão da filmagem, como é que fica, né? Tá. Mas acho que dá para enxergar, tá? Tá dando para ver, pessoal, aqui, ó. Tá dando para ver? Tá. Tá meio apagado, né, Lumar? Pronto, eu queria só mostrar esse ponto, depois a gente volta aí, tá? O seguinte, quando eu coloco aqui Joias 018, olha só a quantidade de empresas que aparecem, tem várias, só que essas empresas não tem no nome delas por 18, não tem, não existe. Por que elas estão aparecendo aqui para mim? Porque no subtítulo delas, elas estão utilizando joias em ouro 18. Estão vendo aí? Está ficando claro? Então, elas só aparecem para mim porque elas colocaram no subtítulo joias em ouro 18. Como é que a pessoa pesquisa no Instagram? Joias em ouro 18, geralmente é assim, joias em prata, joias em teresina. Então, vocês têm que entender mais ou menos como é que o cliente de vocês pesquisam para colocar nesse subtítulo. E aí, pessoal, o que é interessante? É interessante vocês nunca só repetirem o nome de vocês, porque quando vocês só repetem um nome, vocês estão perdendo da oportunidade de atrair mais clientes novos, seguidores, que poderiam estar pesquisando ali, chegando até vocês. Isso aqui vocês podem fazer para qualquer tipo de negócio. Eu gosto muito de colocar a palavra também obstetra. Você puxa, vai aparecer várias médicas, que eu nem conheço. Mas, pelo fato de eu colocar obstetra, eu passo a conhecer por isso. Então, é um ponto importante que deve ser também olhado. E aí, anotem aí também, coloquem aí na roda de vocês, como é que está hoje? Está ajustado ou não? Não vale ajustar agora, tá, pessoal? E colocar nota. Coloca a nota que estava antes da gente falar. Pode falar. Para entrar aqui no Instagram. Então, o que você vende no hoje? subtítulo, né? A gente colocaria imóveis. Você pode colocar, por exemplo, se você vende imóveis de alto padrão, coloca imóveis de alto padrão, imóveis de alto padrão. Se você coloca Minha Casa Minha Vida, casas e Minha Casa Minha Vida. Para todo negócio isso se encaixa. Para todo negócio. É só você entender o quê? O seu cliente. Como o seu cliente pesquisa pelo seu produto. E aí, vale uma ação muito interessante. Você pode testar no seu Instagram essas pesquisas e ver como é que os seus concorrentes também estão se posicionando. E aí você vai ter várias sacadas e várias ideias. Entendeu? E até também fazer uma pesquisa de concorrentes, aí você vai olhando para esse detalhe e ver como é que eles estão colocando, como é que eles estão, aí você vai tendo ali várias ideias novas, tá bom? Mas para todo tipo de negócio funciona. E aí, pessoal, são empresas que muitas das vezes você não conhece e que você passa a conhecer com a simples pesquisa. Aí um detalhe bem importante para isso aqui, ó. Um detalhe bem importante. Vai aparecer nessa pesquisa dois tipos de empresas. As empresas que colocaram no subtítulo e as empresas que vocês interagiram recentemente e também colocaram no subtítulo. Ou seja, a empresa pode ser que vocês não sigam, mas vocês viram o anúncio, entraram no Instagram deles ultimamente, e só pelo fato de ter aqui, quando você pesquisar, ela vai aparecer em primeiro de novo. O que essas empresas estão aparecendo? Aqui, ó, todos são nossos clientes. Porque, como a gente pesquisa ali, eles já apareceram primeiro. Então, tem esse outro detalhe. Se você não coloca, você não aparece na pesquisa de novo. Mesmo que ele não te siga, mas ele interagiu recentemente com você, se ele pesquisar, ele vai aparecer de novo. Como ele já te viu alguma vez, você não é mais um estranho.
ou seja, é algo já que ele já viu, já tem uma associação positiva contigo, ele pode te voltar para você de novo. Então, tem esse outro detalhe que é muito importante. Tá bom? E aí a gente chega agora na biografia. A biografia, a gente resume para ficar de um jeito mais simples de vocês utilizarem para gerar aquelas palavrinhas que a gente falou, que é autoridade, que é confiança, né? Desejo, sonho e também autoridade. Como é que a gente define para que vocês possam colocar aqui na biografia? Vocês podem colocar de várias formas. A gente vai dizer aqui como que vocês podem se orientar para fazer a biografia. Então, a gente fala aqui, na primeira linha, você vai colocar qual é a missão da empresa de vocês. Como é que vocês transformam a vida das pessoas? Como é que vocês transformam o mundo? Como é que vocês agregam para os clientes de vocês? Qual a diferença que vocês fazem na vida do cliente de vocês? Tá? Então, a primeira linha é a missão. A segunda linha, vocês vão colocar algo muito importante que, infelizmente, a gente encontra várias empresas de joalherias que têm uma baita autoridade e não aproveitam isso. Então, na segunda linha, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar elementos de autoridade da empresa de vocês. E aí, existem vários elementos de autoridade que vocês podem colocar. Por exemplo, a gente fez agora, recentemente, uma consultoria, né, para um cliente que estava ingressando com a gente, e a gente foi fazer essa análise. E aí, a gente perguntou, quantos anos de histórias vocês têm já de joalheria? Ela falou, Geis, eu trabalho desde os 18 anos, eu tenho 32 anos de tempo com joalheria. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, por que eu vou te matar? Por que esses 32 anos não está aqui no teu Instagram, na segunda linha ou na primeira linha? Pelo amor de Deus, tem que estar, pessoal. Imagina, você está no Instagram ali, você recebe um anúncio, você conhece a empresa. Quando você entra no Instagram, tem na sua frente, na sua cara assim, ó, 32 anos de história. Não é muito mais poderoso? Pronto, gostei da pergunta. O que você tem? Você tem que ser estratégico. Não só necessariamente você vai usar anos, tem várias outras formas de você poder utilizar, certo? Então, você pode falar o quê? Os anos eles são muito poderosos, né? Ele é muito poderoso. Mas você pode colocar a quantidade de clientes, de envios, de casas feitas, entendeu? De clientes satisfeitos. E a gente vai falar para vocês, ao decorrer da apresentação, outras formas de gerar essa confiança também, mais poderosa ainda, tá bom? Mas eu trouxe esses outros aqui justamente porque eu já esperava essa pergunta. E eu que estou começando agora, né? Tenho 4 meses, né? Como é que eu faço? Então, você consegue trabalhar de outras formas também. E aí, você vai aprender a potencializar isso, a confiança, de outras formas que eu vou mais na frente te falar no Instagram também, tá bom? E aí, a última linha, você pode, como eu falei, você podem colocar mais coisas. Aqui é uma orientação do que não pode faltar, tá bom? E a última linha, você tem que ter uma chamada para ação. O que é uma chamada para ação? É uma orientação para o seu cliente do próximo passo. As pessoas você tem que orientar, você tem que falar assim, ó, o próximo passo é esse. E você coloca essa chamada para ação falando, entre em contato, chame no WhatsApp, faça seu orçamento, chame uma consultora, converse com o nosso especialista. Você tem que deixar uma chamada para ação, você pode colocar uma setinha também para o link, para a pessoa ser mais direcionada para o próximo passo, certo? É como se fosse uma vozinha falando para ela, clica, clica, clica. Exatamente. Perfeito? Como é que está a biografia de vocês, pessoal? Estão colocando a nota aí? Estão colocando a nota? Estão anotando aí? Show. Aí no final a gente vai ligar, tá? Vai fazer a ligaçãozinha para ver as prioridades. Beleza? Aqui a gente até trouxe um exemplo, né? De uma joalheria que, se puder apagar aí, só para a gente ver rapidinho. Estou falando para vocês, pessoal, isso aqui é mais comum do que vocês imaginam. Às vezes a gente pensa, precisa ver todos esses detalhes mesmo, precisa ver? Precisa. Sabe por quê? Vocês não querem ser a Vivara? Vocês não querem ser, né, algum expoente, um cliente muito forte de imobiliária também? Então, vocês têm que ter atenção aos detalhes. E a Vivara hoje, ela pode se dar ao luxo de não ter mais tanta atenção aos detalhes, mas vocês têm que, por obrigação, de deixar o Instagram de vocês quanto mais reforçado e poderoso, mais e melhor. E aqui a gente colocou um exemplo, ó, como é que, deixa eu voltar aqui. Como é que era que essa joalheria? Não tinha nem biografia,
estava tudo desajustado, com underline, e a gente colocou aqui como seria um reajustado. Não dá para ver muito bem, né, mas a gente colocou aqui, usou gatilhos de autoridade, chamada para ação, enfim, a gente reformulou aqui. E a gente também ajustou outro ponto que a gente vai falar agora, que é o link da bio. Eu vou perguntar para vocês, qual link da bio? Você entra no Instagram, vamos supor que vocês entraram agora no Instagram aqui. Qual link da bio passa mais amadorismo? Parece que é mais amador a empresa. Esse aqui, ó, que está com gigante, o número, ou esse aqui, ó, que está personalizado? Qual deles aqui, um ou dois, qual deles parece mais amador? Primeiro, com certeza, né? Só podem falar, se estão com fome não, né? Podem falar, tá? Fica à vontade. Aí, vocês percebem que a gente está fazendo o quê? Olhando detalhes. E são detalhes tão simples, né, pessoal, de ajustar? Tão simples. Você vai no Google, tem várias ferramentas lá que você coloca encurtador de link. E pronto, já fica mais bonitinho, você faz em segundos. E a percepção de valor que tem a sua marca, que a gente está falando, na verdade, não é de Instagram. A sua empresa, você está criando uma marca, você tem que se atentar o que essa marca passa, qual a percepção de valor que ela passa. Aí tem muito dono de joalheria que fala assim, pô, eu não consigo sair do preço do ouro. O pessoal fica só, quanto é a grama do ouro? Quanto é que é a grama do ouro? Quanto é que é a grama do ouro? Eu não consigo cobrar mais. O pessoal só pedindo desconto. Caramba, mas você não trabalha todos os pontos que você tem para que o cliente possa ter uma percepção de valor mais alta de você? Como é que você quer que ele entenda que você realmente tem mais valor do que os outros? Então, tem que realmente se atentar a esses detalhes também. E aí a gente trouxe aqui um exemplo também de link mais organizado. E aí tudo que a gente traz para vocês, pessoal, o cliente ele vai tendo contato e ele vai tendo associações na cabeça dele. Tudo que você vê hoje, você faz uma associação em milésimos de segundo com sucesso ou não sucesso. Tudo. Você vê alguém passando na rua, você fez um print dele assim, ó, você já faz uma associação da pessoa. Se é uma pessoa que você pode confiar, se é uma pessoa que você não pode confiar. Imagina, você está andando de noite na rua. Aí lá, infelizmente é assim, pessoal. Aí vem alguma pessoa na sua direção. Você olha para ela, automaticamente você vai pensar, pô, tá escuro aqui, não posso confiar. Ou, pô, parece que eu posso confiar, posso ficar tranquilo. E aqui, a gente só traduz isso para a marca de vocês também. Então, tem que olhar tudo. E aqui um link que a gente colocou que apresenta, né, ser uma empresa muito mais profissional. Tá bom? E a gente vai entrar agora em um dos pontos que eu gosto muito, que eu acho também muito importante. Eu vou falar uma estratégia para vocês utilizarem para gerar mais confiança e para também, qual é o teu nome? Nara. E também, Nara, para gerar mais confiança nesses casos de você que ainda está começando. Tá? Eu vou trazer agora nos destaques. Os destaques, como o nome já diz, ele é feito para ficar em destaque, para ser usado de forma estratégica. E o engraçado é que muita gente não se ligou para isso ainda. Faz destaques aleatórios. A gente encontra joalherias que a gente abre lá, que tem 10 anos, que a gente abre os destaques e tem lá, por exemplo, tem aquele destaque envios, você abre só tem assim, envios, a palavra envios. Nunca foi adicionado nada. E tudo vocês têm que usar de forma estratégica. E a gente aqui, dividiu aqui os destaques de uma forma estratégica. A gente colocou alguns destaques, mas tem um, se eu fosse falar para vocês, qual o destaque obrigatório que tem que ter? É o destaque de depoimentos. Esse é o destaque obrigatório, de depoimentos. Vocês têm hoje destaque de depoimentos lá na Dona Prata? Tem? Show de bola. Só ajustar o microfone, pode continuar falando. Então, pessoal, é muito importante que vocês coloquem no primeiro destaque de vocês os depoimentos. Aí eu vou explicar agora, melhorou? Eu vou explicar agora outro destaque também muito importante que vocês têm que colocar, que é o destaque da história. O que eu comecei falando aqui hoje? A minha história. E o que eu perguntei depois? A história de vocês. A história, pessoal, ela é muito poderosa. Por que ela é poderosa? Porque ela conecta. Pode perguntar.
O microfone, pega o microfone para ficar melhor. Na hora que eu entrei aqui no Instagram, né, para dar uma olhada na bio, eu vi que uma pessoa fez assim, e ultimamente muitas pessoas têm feito isso. E agora você tocou no ponto. Eu vou te mostrar. Ah, Jesus, cadê o Instagram da menina? Mas é tipo, é um post que tem a foto da pessoa e tem quem eu sou. Aí a pessoa começa a fazer, né, as setinhas. É mais interessante fazer isso e colocar no feed ou botar no destaque? Olha, o que que eu recomendo? O destaque tem que ter a história. Se estiver no feed, ok, você pode toda vez estar relembrando as pessoas da sua história. A Sabrina Nunes, acho que muita gente conhece aqui, todo tempo ela fala, eu cortava cana, comecei com R$ 50, todo tempo, todo tempo. O que que é um marketing, pessoal? É uma história contada repetidas e repetidas e repetidas e repetidas vezes. O que é a Mont Blanc? A Mont Blanc é uma história de uma caneta que é contada há anos e anos e anos e anos e anos e anos. Então, a sua história, você tem que deixar no destaques. Você tem que, todo o tempo, estar também falando no feed a sua história. Você pode tanto falar a história inteira e fixar no seu feed, como também você pode estar falando pontos ali da sua história. Por que que é importante? Tão importante a história? Porque a história conecta. O Danilo, que eu conheço bem aqui, se ele for contar mais profundamente a história dele, vai ter vários pontos da história dele que vai conectar com a história de vocês. Porque a maioria de vocês é pai aqui, todo mundo tem um pai, tem uma mãe, todo mundo trabalha, é empreendedor. Então, eu nem conheço vocês, mas eu já comecei a falar vários pontos que conectam. E aí, quando você começa a falar da sua história, vão ter pessoas que vão chorar vendo a tua história. E quando você gera emoção em uma pessoa, ela te admira mais, ela confia mais em você, ela se conecta mais contigo. Entendeu? Então, a história é muito importante. E a gente vê muito que as joalherias, elas nunca pararam nem para pensar na história delas. Elas têm muitos anos, têm uma história bonita, mas nunca parou para contar essa história direitinho. Ninguém sabe. Tem 18 anos, 32 anos, ninguém sabe a história, como é que começou. Pô, eu estou há 5 anos comprando essa joalheria, eu nem sabia disso. Nem sabia dessa história, nem como começou. Às vezes a pessoa não conhece nem a dona, né? Então, a história é importante por isso. Esses são os destaques mais importantes que existem. E aí é interessante que a gente deixa esses destaques no início, tá, pessoal? Clientes, depoimentos no início e a história depois. Aí vem uma dúvida que alguns de vocês podem ter. Jason, mas todo dia minha funcionária está colocando coisa no meu destaque lá no Instagram. E aí, todo o tempo que fica aqui na frente é vendas, é novidades. Como é que eu faço para deixar os meus depoimentos e história na frente? Como é que eu faço para fazer isso? Pessoal, tem um segredinho que é muito bizarro de simples, mas que ninguém sabe. Eu aprendi sozinho, testando. Que vocês podem agora, se vocês quiserem, organizar os destaques de vocês do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem, Jason, eu quero colocar meu depoimento está lá no final. Como é que eu faço para deixar no primeiro agora? Existe uma estratégia muito simples. Vou explicar para vocês. Basta vocês fazerem assim. Vamos supor que esse dúvidas aqui seja o depoimento de vocês hoje. E você quer que ele fique na frente ali. Basta você fazer a simples ação. Basta entrar no último, você vai colocar um stories dentro dele, que é o stories do dia. Diz, mas o stories do dia não tem nada a ver com depoimentos, é uma história de venda de um produto, de uma joia, de um brinco. É só colocar dentro e depois tirar de novo. Quando você coloca dentro, ele vem aqui para frente, ó, ele fica aqui, ó. Não, segundo, você bota, já vem para frente, entrou e tira. Aí quando você tira, aí acontece a mágica. Ele continua no lugar que estava. Não volta. Antes eu pensava, pô, se eu colocar, ele vem para cá, se eu tirar, ele volta de novo. Não, ele fica no mesmo lugar. Então, a estratégia simples que ninguém sabe, a gente conseguiu aprender isso testando, e você pode organizar de forma estratégica os seus destaques. Porque, às vezes, a empresa ela tem vários destaques, né? Tem vários destaques ali, e os destaques que a gente consegue aqui acessar, quando a gente vê o Instagram das pessoas, são apenas 5. Só 5. Pronto. Não precisa ficar louco, tipo assim, pô, toda hora tem que ficar em primeiro. Não, você pode mensalmente olhar ali e voltar, pô, meu destaque de depoimento saiu muito, tá lá no final. Deixa eu voltar para frente de novo, né? E aí o ideal é que vocês tenham no máximo 5.
Dependendo da joalheria e da estratégia, pode ser realmente que tenha mais, e precise ter mais destaques mesmo, tá bom? Aí precisa revisitar os destaques para colocar para frente. Mas, se vocês puderem resumir, deixarem 5, fica melhor, porque nenhum destaque vai ficar perdido, vai ficar solto. E aí, sempre colocar na cabeça de vocês o seguinte, pessoal, os 2 primeiros tem que ser depoimentos e história, tá bom? E aí, por que o depoimento ele precisa ficar em primeiro? Por quê? Porque o depoimento ele é muito poderoso. É muito poderoso. Ele tem um poder de influência muito grande. Então, pessoal, as pessoas hoje, principalmente da pandemia para cá, com o aumento e o avanço da internet, todo mundo entrando no digital, as pessoas hoje elas são influenciadas por opiniões de outras pessoas que vocês nunca viram na vida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu viajei, a minha esposa, a avó dela, é de Santo Ângelo, uma cidadezinha do Rio Grande do Sul. E aí, a gente viajando para lá, a gente passa em Porto Alegre, uma escala danada, né? Porque é do outro lado do país. E a gente parou em Porto Alegre para no outro dia de manhã já sair para a cidade dela. E a gente chegou no hotel e eu falei, amor, vamos só dormir, vou pedir uma pizza aqui no iFood e já vamos comer a pizza e vamos dormir para a gente acordar amanhã descansado. E aí, eu fui lá no iFood pesquisar as empresas. Não conhecia as empresas, fui lá pesquisar. O que a gente olha quando a gente pesquisa as empresas no iFood? As avaliações. Se tiver 3 estrelas, a gente pula logo, lá para cima. Se tiver 4, a gente fica na dúvida, 4,5, 4,9. Opa, deixa eu olhar essas aqui. Aí eu fui nas melhores. Só que eu parei em 3 restaurantes. O primeiro eu vi umas 5 avaliações e a sexta, né, uma negativa. O outro eu vi umas 10, umas 7 boas, outra negativa. Aí chegou o último, que na verdade era o primeiro, né? Tinha mais de 500 avaliações. E quase 5 estrelas, 4,9, 999. Aí deixa eu ver as avaliações dessa pizzaria aqui. Aí eu nunca esqueci de um comentário, até hoje, nunca esqueci. Teve um comentário lá que o cara falou assim, a minha vida agora é trabalhar para comer a pizza dessa pizzaria tal. A pizzaria eu não lembro, mas o comentário eu lembro. E eu falei, é dessa pizza que eu vou comprar. E não só eu, se fosse qualquer um de vocês, pessoal. A gente não perde até o poder de decisão. Imagina, você tem 3 restaurantes, tem um que tem mais de 500 avaliações e um monte de gente falando bem e um comentário desse. Você não tem nem poder de escolha. Você vai escolher por esse que tem mais de 500 avaliações. O que a gente faz? A gente só transfere isso para o Instagram. Porque tudo que você entra hoje, vai no Google, pesquisa uma empresa, tem as avaliações, tem as estrelinhas. Vai no Uber, tem as avaliações. Vai no iFood, tem as avaliações. Vai baixar um aplicativo, tem as avaliações, tem as estrelas. Em todo lugar. Vai na Shein, o pessoal compra muito na Shein, as mulheres principalmente, né? Na Shein, em outros sites de fora, tem as avaliações. O que a gente faz? A gente só traz para cá. Como no Instagram não tem estrelinhas, não tem avaliações, a gente faz o quê? A gente traz os depoimentos, que são os comentários de outras pessoas falando bem da empresa de vocês. E aí, existem 5 tipos de depoimentos. Eu vou falar para vocês qual é o mais importante de todos. Para a partir de hoje, vocês começarem a acender uma luzinha e deixar acesa para esse tipo de depoimento. E quando acontecer esse depoimento, você fala assim, opa, deixa eu aproveitar esse depoimento aqui para o meu negócio. Então, existem 5. Vocês podem contar na mão de vocês. Existem o depoimento de print, que é quando o cliente manda uma mensagem elogiando a empresa, falando bem, no WhatsApp, no direct, caramba, que atendimento, que joia, que bacana. Aí você tira um print, é um depoimento. Esse depoimento já é melhor do que nada, mas ele é o mais fraquinho de todos. Por quê? Porque hoje o brasileiro, cada vez mais, ele está lendo menos. Cada vez mais ele está lendo menos. Ele é muito rápido, é vídeo, passando vídeo. Mas ele é importante, melhor do que nada, melhor do que não ter nada. E outro ponto também, porque ele não é tão poderoso, porque é fácil de ser criado. Você pega o WhatsApp, você pode criar você mesmo ali, então não tem tanta confiança. Agora, existe o depoimento de áudio, ele já é mais poderoso. Você pega um áudio do Instagram, do WhatsApp do seu cliente, aí você pode criar até uma artezinha bonita e postar no Instagram. Aí até eu já vi várias vezes a pessoa colocar a ondinha do áudio e o cliente dando depoimento. Legal. Tem outro depoimento que é foto. Como é que é a foto? Eu vou explicar depois cada um melhor para vocês. Mas a foto é o cliente tira uma foto com a joia de vocês, pediu a noiva em casamento, e você pega essa foto e coloca no Instagram de vocês. E tem o outro que é o vídeo, que é um dos mais poderosos que tem, que é o cliente falando, verbalizando a empresa de vocês.
Esse é um dos mais poderosos que tem. Então, tem cliente que gosta de falar, né? Tem cliente que é próximo da loja, que até faz questão de fazer o depoimento. Você pede ali, ele grava um depoimento para vocês. Mas tem um que é o melhor de todos. Disparado. Disparado, pessoal. É o depoimento de história. Aí volta a história de novo. Quando você consegue, e aí dá para fazer muito com imóveis, demais. Joalheria também, eu vou trazer exemplos. Mas é quando você traz uma história de alguém e você correlaciona com o negócio de vocês, ou com a joalheria, ou com o imobiliário, enfim, com o negócio de vocês. Você consegue fazer essa correlação. E aí, a história, de novo, vai conectar as pessoas, vai gerar confiança e vai fazer até que elas se emocionem também. Depois a gente vai falar mais e vou mostrar detalhes para vocês de exemplos. E aí, a gente vem agora para o feed. Jesus, o que é que eu tenho que postar no meu feed, pelo amor de Deus? Toda vez eu fico doido sem saber o que postar. Não sei se eu posto só produto, se eu posto blogueira, se eu falo disso ou daquilo, não sei o que eu faço. O que eu posto no meu feed? E aí, a gente traz aqui, pessoal, 4 exemplos de conteúdos que vocês têm que trabalhar no Instagram de vocês. E isso pode ser em qualquer negócio, tá? 4 exemplos que são muito importantes. Que é conteúdo de atração. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Conteúdo de atração, conteúdos de autoridade, conteúdo de depoimentos e de venda. Eu vou mostrar os vídeos aqui. Qual é o intuito do vídeo de atração? O nome já está falando, atrair as pessoas. Aí pode ser dicas, bastidores, são aqueles vídeos mais virais para atrair as pessoas. Pode até ir dando play rapidinho aí neles para as pessoas terem uma noção, tá bom?